Fala pessoal, dando continuidade ao nosso curso de segurança da informação, vamos para a segunda parte, ameaças à segurança da informação. Bom, ameaças, elas são os meios no qual os invasores realizam seus ataques, explorando as vulnerabilidades. Lembrando que ataques e vulnerabilidades foram vistos na aula passada. Sobre o histórico de ameaças. Em 1888, um estudante da Universidade de Cornell escreveu um programa capaz de autopropagar-se pela rede. Esse programa foi chamado de worm, verme, e ele tem a característica de rastejar pela rede. E então ele começou a se espalhar por vários computadores, os computadores do mundo inteiro, universidades, centros militares. Então esse cara, ele foi como isso foi considerado crime, ele foi condenado a 3 anos de prisão, 400 horas de serviço comunitário e multa de R$10.000. Isso gerou a criação do centro do time que responde emergência em computadores, o CERT. Um resumo: os atacantes são hackers, são terroristas, são agressores. Eles utilizam os meios, que são as ameaças, os comandos, script, toolkits, ferramentas distribuídas, a gente vai ver várias delas. E através delas obtém acesso, através das vulnerabilidades, como a gente viu na primeira aula, no WannaCry. Conseguem um acesso não autorizado e consegue acesso aos arquivos e serviços de segurança daquele sistema, daqueles arquivos, etc. E o resultado geram corrupção à demanda, roubo de serviço, recusa de serviço, viola os princípios da segurança da informação, confidencialidade, integridade, autenticidade, etc. E eles ganham com isso status, podem ganhar ganho político, ganho financeiro e com certeza vão causar perdas, atacam para prejudicar o que foi atacado. Então vamos lá para o que é malware. A gente vimos que o WannaCry é um ransomware. Ransomware é um tipo de malware. Malware é um termo genérico. Ele abrange todos os tipos de programa que eles são desenvolvidos para executar ações maliciosas. Esses são malware. Como exemplos de malware, temos o vírus, que é o mais conhecido. Quem nunca falou o computador está com vírus, é um programa ou a parte de um programa de computador normalmente malicioso, que ele tem a característica de se propagar, criando várias cópias de si mesmo e se tornando parte de outros computadores. Ou seja, ele depende de que um programa seja executado, um programa que contenha ele. Quando é executado, ele começa a se propagar. Tipos de vírus: vírus de boot, um vírus que fica infectado na BIOS, na inicialização do sistema. Vírus de arquivo, ele fica um executável, na hora que você executa ele começa a fazer suas tarefas. Vírus de macro, que são de documentos. Vírus parceiros, que eles são juntos ao sistema operacional, o próprio sistema operacional ele pode apresentar vírus. E vírus multipartido, é uma combinação de vírus de boot, que é o primeiro que a gente viu, e o segundo vírus de arquivo. O worm foi aquele exemplo daquele estudante que ele criou algo que vai além do vírus, que ele pode se propagar sem precisar de enviar programa. Ele se auto-replica. Ele explora vulnerabilidades, ele começa a se propagar, começa a atacar sem precisar que o usuário execute o programa antes. Boot seria similar a um worm, só que ele é um robô. Ele é programado para propagar automaticamente, explorando a vulnerabilidade. Ele é muito utilizado por hackers. Eles têm, só que a diferença é que ele tem mecanismo de comunicação com quem está atacando, com o hacker. Então ele não se multiplica tão sozinho. Então ele pode ter um hacker por trás atacando o sistema através dele. Spyware são códigos maliciosos que têm como objetivo violar a confidencialidade, ou seja, dar acesso a informações a pessoas não autorizadas, e monitora as atividades e pode relatar as atividades para um invasor, ou seja, um espião. Keylogger e screen loggers e mouse loggers são
programas que eles podem capturar e armazenar teclas digitadas, movimentos do mouse, movimento do touchpad, gravação da tela, etc. Eles podem manipular e capturar essas informações de forma não autorizada. Cavalo de Troia, o Trojan Horses, eles são muito conhecidos como um tipo de vírus, mas na verdade ele contém o vírus. Ele é um programa normal que tem funções clandestinas, ou seja, ele é um programa que ele vem com uma coisa a mais, com uma coisa dentro. Como podemos ver essa imagem, é o cavalo remetendo ao filme Troia, que tem os vírus dentro, que eles vão se propagando pelo computador, ou dispositivo móvel, ou enfim. Backdoors. Backdoors são programas que eles permitem um retorno ao invasor, ou seja, ele quer garantir de que o invasor ele permaneça conectado e possa ter acesso a qualquer hora que ele quiser daquele serviço, daquele sistema. Rootkit. Rootkit também são mecanismos para esconder e assegurar a presença do computador prometido. Ele é um conjunto de programas que são conhecidos como rootkit. Adware. Ad vem de propaganda e o war vem do malware. Então são programas que eles vêm com algo escondido também. São programas que ele vem com bastante propagandas. Eles aparecem várias propagandas na tela, por exemplo. Quem nunca abriu um programa e viu aquela propaganda grande. Então isso é um tipo de malware. Isso é algo malicioso que tem como objetivo forçar você a ver propagandas. Phishing é um malware identificado, relacionado à pesca. Então ele tem como objetivo pescar informações. Ele pode fornecer o endereço da internet falso, formulários falsos, como podemos ver aqui. Uma maneira falsa de entrar em comunicação com o usuário e assim buscar as informações que está procurando, como documentos, senhas de cartão de crédito, etc. Mobile malware. Para quem pensa que celular não pega vírus, ele geralmente tem um tipo de malware que ele utiliza técnicas de cavalo de Troia, que manipula você a instalar o aplicativo, e com esse aplicativo ele tem funções ocultas que pode fazer ligação, gastar créditos, acessar fotos, acessar vídeos, etc. Outras ameaças: o usuário que não atualiza o sistema desavisado, o intruso, o próprio hacker, spam. Spam são aquelas propagandas que chegam em massa. Desastres naturais, não só ataques tecnológicos, também desastres naturais podem ser ameaças e comprometer os ativos, que foram aquilo que a gente viu na primeira aula. Outro problema grande também é engenharia social. Engenharia social é um termo que é a arte de influenciar as pessoas a fornecer aquilo que você está querendo, as informações, no caso. O que é crime? Por exemplo, um malandro social usa o telefone para se passar por alguém. Na internet ele coleta informações que fornecem aquilo que ele está procurando, ou seja, ele quer manipular a pessoa. O que é crime? A interpretação legal ela baseia-se na configuração como falsidade ideológica. Então temos vários exemplos, como se algum hacker entrasse em contato com uma pessoa e começasse a fornecer serviços, e nesses serviços consegue informações, consegue senha de cartão de crédito, etc. e por aí vai. Alguns desses de fixação para terminar nossa aula. Os programas Keyloggers e Screenloggers são considerados programas de que tipo? Adware, Cavalo de Troia, Spywars, Worms ou Hoax. E aí? Como vimos, Keyloggers e Screenloggers eles têm como objetivo acessar informações de forma não autorizada. Então eles são meio que alguns espiõezinhos. Então, alternativa certa, letra C, Spyware, que tem essa mesma característica. São vermes, por sua desenvoltura em trafegar pela rede de computadores, constituem-se em vetores perfeitos de vírus e outras ameaças, carregando-as consigo nas suas viagens. Estamos falando de quê? Worms,
trojans, keyloggers, spyware ou sniffers. Bom, como vimos naquele exemplo do estudante, como vimos na definição, vermes que podem se propagar automaticamente, eles são chamados worms, ou seja, a resposta certa, letra A. Então, para finalizar, aqui o Denial of Service, negação de serviço, é um tipo de ataque em que o atacante ele torna a vítima, tira aquele princípio da integridade, que é aquele princípio que garante que as informações elas estejam sempre acessíveis. E através desses ataques, utilizando essas ameaças, esses princípios eles ficam indisponíveis para os usuários que têm acesso, autorizados. Então, pessoal, espero que tenham entendido. Passamos de 10 minutos. Nossa aula de hoje ela foi basicamente para falar sobre as ameaças. E na próxima aula vamos falar sobre contramedidas, sobre medidas para evitar essas ameaças. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima, que será a última aula do nosso curso. Obrigado, pessoal. Até mais.